levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, nós estamos retornando com o segundo bloco do Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estávamos falando das propriedades da matéria, não é, André? É isso mesmo, Solange. Através do entendimento desses atributos, nós poderemos ter uma ideia de como todas essas coisas que nós tocamos, todas estas que chamamos de matéria, podem ser modeladas. E aqui nós já temos uma primeira dica, uma primeira informação, uma primeira revelação dos espíritos. Na resposta da questão 29, você vai ver esta questão novamente na tela, nós encontramos já esta revelação. Eles dizem que a nossa matéria, como nós a consideramos, neste nosso mundo, ela é ponderável, tem este atributo, ela pode ser medida e pesada. Mas a matéria considerada como fluido universal, não. Ou seja, o fluido universal, que eles chamam aqui com este nome, eles chamam de matéria. A matéria original, que dá origem a todas as outras matérias, ela é matéria, mas não é ponderável. Não pode ser pesada, porque ela tem uma outra estrutura. Voltemos lá ao texto. Essa matéria etérea, sutil, que constitui esse fluido, vos é imponderável, vocês não poderão medi-la. Nem por isso, entretanto, ela deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A nossa matéria densa, ela é constituída pela transformação, pela densificação de uma outra matéria, que no seu estágio original não é ponderável. Ela é tão diferente que ela não pode ser pesada. Então nós já vemos aí, Solange, uma revelação do mundo espiritual a respeito dessas leis, que depois eles estarão trabalhando para que nós compreendamos os outros fenômenos que envolvem a construção do mundo físico como nós o conhecemos. Nós vamos entender que parece que tudo parte de elementos, de um elemento básico, do fluido universal, surge toda essa matéria que nós conhecemos e ainda o que nós não conhecemos, né, André? É isso mesmo. E agora a gente vai ver o comentário que Kardec faz a essa resposta dos espíritos. Vamos acompanhar o próximo slide? A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Exato. Kardec está dizendo que essa questão do peso tem uma ligação com a gravidade. E que essa gravidade não existe em certos ambientes, em certos lugares, onde não há essa atração dos mundos. O peso é uma consequência deste poder de atração. Tanto que quando os astronautas vão a outros corpos, no caso a Lua, lá a sua massa física tem outro peso. Eles continuam com o mesmo tamanho. Só que quando eles estão se movendo num mundo onde a gravidade é menor, o peso deles é menor. Então eles podem se locomover pulando, como se fossem os canguruzinhos, assim, tuk, 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 porque eles são levinhos. Então esse atributo da matéria é em função dessa gravidade. E Kardec está dizendo que há lugares do universo onde não há essa atração e, portanto, a pessoa não tem massa, ou tem massa, mas não tem peso. Então se você quiser ficar magrinho, você pega um jato aí para a Lua, que lá você não vai pesar nada. Essa é a forma mais fácil, não é? Da gente não se preocupar tanto com a balança. Agora, Kardec não fica contente com essa resposta, porque ele está começando a desvendar o mistério da matéria. Então ele vai a seguir, aproveitando essa revelação, no slide seguinte ele pergunta: a matéria é formada de um único ou de vários elementos? Nossa, que legal! Porque Kardec conhece, já ao seu tempo a química estava reconhecendo a existência de várias partes que compõem em blocos a matéria conhecida. E Kardec, interessado nisto, ele indaga dos espíritos. Escuta, a matéria,
ela é formada de um só elemento ou de vários? Ou de vários outros que se unem? Porque na química se estava observando a existência de substâncias que eram agregados de matéria, de moléculas. Mas então ele quer saber, é um só ou são vários? É um só ou são vários? É um só ou são vários? E aí, vamos ver a resposta que os espíritos apresentam à curiosidade de Kardec. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Interessante. Mais uma informação para ficar no nozinho do raciocínio. Kardec fica então... Quer dizer então que isso tudo que nós chamamos de combinações atômicas, que são elementos multiplicando-se os números de átomos, e aí nós temos o hidrogênio, temos o hélio, temos o ferro, temos gases, temos sólidos. Esta alteração de número de elétrons ao redor do núcleo de um átomo, isso não é, então, a base da matéria? E os espíritos respondem que a matéria é constituída de um único elemento primitivo. O começo de tudo é um único elemento. Mas ainda assim, eles não estão se referindo ao hidrogênio, que é o elemento primitivo, Exato. materialmente falando. Mesmo que para nós é um elemento único, né, a gente vai ver que não é, quer dizer, ele ainda não é o primitivo. É o elemento básico Exato. para a formação e a multiplicação dos demais elementos. O hidrogênio é a base da formação das estrelas, de todos os outros componentes que nós conhecemos como matéria. Mas, para o mundo espiritual, não é este o elemento primitivo. Eles continuam a explicar. Os corpos que vocês consideram simples, na verdade, o nosso caso aqui, o hidrogênio, por exemplo, não são verdadeiros elementos. São transformações da matéria primitiva. Existe ainda esse estado anterior que, unindo-se, vai permitir que nós conheçamos os elementos que nós chamamos de simples. E nas pesquisas que a ciência tem feito, Solange, e você que está em casa pode nos acompanhar a esse respeito, nessas pesquisas, os homens já conseguiram quebrar os núcleos de prótons para descobrir que existem subpartículas. Há um número muito grande já descoberto de subpartículas. Partículas que são menores do que a partícula elementar, do que o núcleo, o próton, de um átomo de hidrogênio. E estas são quarks de diversos nomes, cada um com uma característica diferente. Estes núcleos são menores ainda do que o próton, porque eles se unem para formar o próton. Então vejam só, os espíritos, quando falaram isso, estavam respondendo a Kardec antes de 1857. Havia pouquíssimo conhecimento ou tecnologia avançada para discernir como que era até mesmo o átomo formado. Mas eles já estão dizendo, os elementos simples que vocês assim consideram não são simples. Eles são um conjunto de outros subelementos que vão estar enraizados, modelados por um único elemento que nós vamos chamar aqui, segundo os espíritos dizem, de fluido universal primitivo. Agora, vamos raciocinar juntos. Quando você se olha no espelho, você vê um conjunto harmônico composto de diversos tipos de células. Você tem o cabelo, tem a pele, tem músculos, tem ossos, tem unhas, tem líquidos. Agora, houve um dia em que você que está se olhando no espelho, você era só uma célula. Uma única. Resultado da união do óvulo e do espermatozoide. Uma única célula, base de todas as outras coisas. A própria natureza da evolução uterina daquele embrião, daquele ovo, célula-ovo, já nos serve de referência para entender como é que de uma única coisa
podem sair tantas outras. Porque há transformações naturais daquela primeira para que todos os outros tecidos possam surgir. Tendões, nervos, células específicas para as áreas musculares, as áreas estriadas, as áreas lisas. Tudo isso está lá no comecinho, em uma única célula. Por isso, Solange, é que é interessante a explicação que os espíritos nos dão a respeito deste processo, que faz com que nós nos lembremos deste nosso existir físico, também possibilitado graças a uma única célula da qual todas as outras decorrem. Da mesma forma, um único fluido, do qual todas as matérias vão sendo construídas pelo processo de condensação e vão em cada um dos seus níveis vibratórios tendo características específicas, características próprias. Interessante, não é mesmo? Muito bacana isso, né, André? Dá tempo da gente ir até para o próximo slide? O que você O próximo acha? slide a gente Vamos pode lá? colocar, mas nós vamos falar dele Isso. depois. É só para dar lá. Isso, encher a pro boca d'água aí para Para o pessoal ver tá... o que vem no próximo Exatamente, bloco. tá em casa agora, né? Exato. Feriadão, não tá tendo muita coisa. Vamos fazer um O bolinho? que é isso? É programa de culinária? É, mais ou menos. Vamos chamar a Nossa. Poliana. A Poliana, o pessoal Ah faz lá. o espiritismo na cozinha, olha lá, bolinho. Vamos. Isso. Como é que a gente entende essa questão, né, de uma única matéria fazendo tantas outras coisas? Exatamente. Da mesma transformação, você vai ver essa imagem para se inspirar durante o intervalo e na volta nós vamos comentá-la. Exatamente. Como podemos entender mais facilmente isso tudo? Antes de entrarmos no nosso intervalo, gostaria de fazer um convite a vocês para conhecerem a loja virtual Mundo Maior. Acesse ao site da tvmundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11, porque nós estamos em São Paulo, 11 4966 5775. Nós faremos um breve intervalo, já estaremos de volta. Não saia daí.